Olá, galera. Galerinha, habilidade 16 é uma habilidade muito específica, né? Uma habilidade que diz assim, resolver situação, problema envolvendo variação de grandeza diretamente ou inversamente proporcionais. E eu vou mais uma vez explicar que aqui é para você aprender as habilidades, né? Porque eu trago um exemplo junto e fica assim, aquele exemplo junto é um conteúdo que deve ser estudado. Aquele exemplo que eu trago não significa que eu esteja já aprendendo tudo, é impossível. É um ou dois exemplos por habilidade que eu faço. É para você associar a, a o que eu tenho que estudar do nosso dia a dia de escola com que habilidade propõe aqui. É isso. Aí você vai anotar no lugar, tá? Por exemplo, a competência 3, ela trabalhou muito com o sistema de medidas. A competência 3 trabalhou muito com o sistema de medidas. Então, no próprio canal aí, tem um curso com aulas sobre sistema de medidas. Ah, eu preciso de sistema de medidas. Tem. Eu vou estar introduzindo cursos à medida que essas competências vão andando. Tá certo aí? Mas quem está lá trabalhando na competência 3, na competência sistema de medidas, não é só aquele exercício que está lá, mas é todo um curso que está associado e está no canal também. Tá? Aí sim, lá eu tenho todos os detalhes, pormenores, todos os tipos de sistemas de medidas. Beleza? Vem comigo. Razão e proporção, que é a matéria principal dessas grandezas todas. Exercício que caiu recentemente em 2018. Lê o texto comigo. De acordo com a lei universal da gravitação proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional, mas não disse se é inversamente ou diretamente, a massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado r da órbita, ou seja, gente, vem cá. Quando eu li disse não disse, é assim, o diretamente não precisa ser dito. Se ele falar que é proporcional, é diretamente. O inversamente tem que ser, tá? Então você falou, é proporcional, é diretamente proporcional. Porque o inversamente proporcional tem que ser enunciado, tem que ser escrito. Tudo bem? Olha que de novo ele enunciou as proporcionalidades, encaixando perfeitamente com a habilidade. Continua lendo o texto comigo. Ele deu a fórmula F igual a K, constante de proporcionalidade, M da massa e R ao quadrado. Quer dizer, ele já colocou a massa diretamente proporcional e o quadrado do raio inversamente proporcional. Ele falou e escreveu a fórmula. No plano cartesiano, 3 satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto M de massa e R de raio, cujas coordenadas são respectivamente, aí ele explica, o M é a massa do satélite e o R é o raio da sua órbita em torno da Terra. Tem um gráfico e continua o texto. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades força A, força B e força C da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades força A, força B e força C expressas nos gráficos satisfazem a relação e aí vem as alternativas, né? Para efeito de mantra, uma brincadeira aqui, que eu já fiz muitas vezes com muitos de vocês. César tem 2 características e são diretamente proporcionais. César tem 2 outras características, lindo e simpático, diretamente proporcionais. Convencido e ao quadrado de mentiroso, inversamente proporcionais. Tudo bem assim? Ele deu este desenho. Ele deu um gráfico. Então, associado, olha só, associado
às grandezas proporcionais. Eu tenho um gráfico para interpretar. Gráfico para interpretar é a próxima competência. É a competência 5, tá? Mas ele veio aqui, então essa interpretação eu vou fazer com vocês. Isso aqui é massa. A massa do A e do C são as mesmas. E B tem uma massa maior. Então, massa A é igual a massa C e os dois juntos são menores que B. Em compensação, o raio A e o raio B são iguais e são menores que o raio C, tá certo? Então, o raio A é igual ao raio B e eles dois juntos são menores que o raio C. Dito isso, lembrando que a força quanto mais massa, mais força eu tenho. Porque ele disse que massa e força são diretamente proporcionais. Quanto mais raio, menos força eu tenho. Porque ele disse que força e raio são inversamente proporcionais. Olha as situações que eu adquiri do gráfico. A massa A é igual a massa C e as duas juntas são menores que a B. Olha a situação que eu tirei do gráfico. O raio A é igual a raio B e as duas juntas são menores que o raio C. Isso eu tirei do gráfico. É a situação que veio do texto. Força igual a uma constante, diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao quadrado do raio. A força F é inversamente proporcional ao quadrado do raio. Isso quer dizer que se a massa A é igual à massa C, a força A é igual à força C, porque eles têm mesma massa, tá? Mas o raio C é maior que o raio A. Então escuta só, se depender das massas, as duas forças são iguais, mas o raio C é maior que o raio A. E aqui deu empate. Aqui é inversamente proporcional. Então, se o raio C é mais que o raio A, e como força e raio são inversamente proporcionais, a força C é menor que a força A. Repetindo, se dependesse das massas, as duas forças seriam as mesmas. Então, a massa não decide nada. Força A igual a força B. Raio C é maior que raio A. Só que o exercício disse: quanto mais raio, menos força. Por que o exercício disse quanto mais raio, menos força? Porque as duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, independente dos valores numéricos, a força C é menor que a força A. Mesma massa e inversamente proporcional ao raio. Primeira colocação. Segunda colocação. A massa A é menor que a massa B. E os dois raios são iguais. Quem tem menos massa tem menos força. Quem tem menos massa tem menos força. Então a força A é menor que a força B. Então qual que é a conclusão? Se eu descobrir que a força C é menor que a força A, se eu descobrir que a força A é menor que a força B, quer dizer então que a força C é mais que A e A é mais que B. Associando as duas, eu vou ter que a força C é menos que A e a força A é menos que B. Então a força C é a menor de todas, a é a média e a B é a maior de todas. Se fosse do maior para o menor, o B é o maior de todos, o A é a força média e a C é a menor de todas. Eu cheguei à conclusão que a força C é menos que A e A é menos que B. Se for colocar numa sequência, C é menos que A e, ao mesmo tempo, A é menos que B. Essa sequência casa com a letra E. Força C menor que A, menor que B. Grandezas proporcionais, diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Eu já trabalhei com vocês um mais fácil e esse aqui é um exercício mais trabalhoso. Médio, eu diria. Mas, habilidade 16. Resolver situação, problema, envolvendo variação de grandezas direta ou inversamente proporcionais. Não precisa ter os dois, que ele disse ou, basta ter um ou o outro. O exercício não precisa ter os dois ao mesmo tempo, ele disse ou. Se ele dissesse e, é porque teria que ter os dois ao mesmo tempo.
Agora eu sei o que eu tenho que estudar sobre a habilidade 16. Então eu anoto aí no caderninho. Grandezas proporcionais, diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, além das regras de 3 composta que trabalha com diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, refere-se à habilidade 16. Legal, gente? Gostou? Aprendeu? Entendeu o que é habilidade 16. Eu tenho um caminho enorme para estudar, para acertar os exercícios da habilidade 16. Beleza? De tempos em tempos estarei aqui trazendo as habilidades para vocês. Gente, obrigado. Fica no canal, indica para os amigos. Gostou? Curte aí. É novo no canal? Inscreva-se. Inscreva-se. Tem outras coisas além disso lá no canal. Aproveite. Obrigado.